Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre as semelhanças que hoje se falam muito entre o início do século XX e o início do século XXI, que é o que a gente está vivendo agora, né? E perceber que parece meio estranho, meio maluco essas semelhanças ou coincidências, né? Que alguns até falam, mas tu vai perceber que realmente se nós analisarmos com calma, o surgimento de uma pandemia no início do século XX e o que aconteceu também no século XXI, atrelado também à incerteza do ponto de vista econômico, social, que era muito forte no início do século XX e que é muito forte também agora no início do século XXI, a gente percebe realmente alguns aspectos parecidos. Fora o fato também de que há uma descrença muito grande, tanto no liberalismo, tanto na democracia, né, no início do século XX, e isso hoje é cada vez mais comum. A gente percebe a ascensão, por exemplo, de grupos de extrema-direita com um discurso mais autoritário, mais racista, xenófobo, que em parte tem a ver muito justamente com essa descrença, tanto no liberalismo como também nas ideias de democracia. Tá? Então a gente percebe que há algumas semelhanças, alguns aspectos que a gente vai analisar aqui com calma e verificar. Evidentemente que são conjunturas totalmente diferentes, mas que vamos pontuar essas semelhanças. É claro que tem muita diferença, lógico, né? Quem conhece um pouquinho de história sabe disso, mas vamos pontuar aqui algumas dessas semelhanças e perceber que realmente a gente acaba lembrando um pouco aquela famosa frase do Marx, quando ele disse que a história ela sempre se repete, ou como forma de tragédia, ou como forma de comédia. A gente vai analisar também um pouquinho isso, tá bom? Mas antes de começar, gente, mais uma vez, peço para você se inscrever no meu canal, fique à vontade de deixar seu comentário. O canal também é seu. Então, gente, vamos lá. Alguns aspectos do início do século XX e do início do século XXI são bastante semelhantes, tá? E alguns deles que eu vou analisar com vocês aqui chega a ser meio que impressionante, né? Quando a gente avalia, por exemplo, o caso da pandemia, né, do coronavírus, tá? Que matou milhões de pessoas em todo o mundo, né? E a gente sabe que tivemos que ficar dentro de nossas casas, tivemos que ficar realmente respeitando todas as normas as normas da vigilância sanitária, né, de toda uma regra de usar máscara, né, passar álcool em gel. A gente vai verificar que uma pandemia dessa parecida aconteceu no século XX, no início do século XX, né, a famosa gripe espanhola, que matou algo em torno entre 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. A gente vai verificar, apesar do nome gripe espanhola, alguns estudiosos argumentam que na verdade ela não surgiu na Espanha, mas sim surgiu nos Estados Unidos. Existe uma tese em cima disso. Tá? Mas em geral, tu vai perceber na verdade que quando aconteceu a pandemia da gripe espanhola, começou a existir então uma série de regras e de normas sanitárias que outrora não existiam. Né? O Michel Foucault, o filósofo francês, ele tem uma tese muito curiosa que ele chama de biopolítica ou biopoder. O que é biopolítica? Foi a atitude que o Estado fez, o Estado político, de criar toda uma estrutura no sentido de criar normas sanitárias no sentido de proteger as pessoas. Tá? Então, por exemplo, é na pandemia da gripe espanhola que nós teremos as primeiras atitudes que o Estado vai criar no sentido, por exemplo, de criar hospitais de campanha, aqueles hospitais provisórios para separar os contaminados dos não contaminados, o uso de máscara, toda uma norma sanitária começa, na verdade, principalmente com a pandemia com a pandemia da gripe espanhola. Tá? E o Michel Foucault ele dá um nome para isso, ele chamava essas regras de biopolítica ou biopoder, que é a estrutura do Estado
criar toda uma norma, toda uma regra no sentido de proteger os indivíduos, né, de doenças, de pandemias. Então, é uma estrutura, é um recurso. Se tu analisar com calma, quando nós tivemos a pandemia do coronavírus, nós tivemos, na verdade, toda essa estrutura biopolítica, né? De usar máscara, de usar todas as regras. Estão falando de uma doença infecto-contagiosa, então tinha toda uma estrutura estabelecida. É claro que antes do coronavírus já existia esse modelo de biopolítica. Mas a gente vai perceber, na verdade, que a pandemia da gripe espanhola e a pandemia do coronavírus criaram toda uma mudança de comportamento, de hábitos, ainda maiores do ponto de vista sanitário, né? E o que fez com que as pessoas usassem mais máscara, que mesmo depois da pandemia do coronavírus as pessoas ainda usam muito máscara, o álcool em gel. Então algumas coisas se mantêm e se tornaram regras, né? É um novo normal, diria mais ou menos assim, tá? Provocado pela pandemia. Quando você olha para o lado social, econômico, nós temos uma outra situação. Tá? Vamos lembrar que no início do século XX você vai ter o quê? A Primeira Grande Guerra Mundial, né? Provocada, e aí é uma coisa bem curiosa a ser mencionada. Tá? Apesar do nome Primeira Guerra Mundial, tá? Ela foi uma guerra localizada. Ela não atingiu todo mundo. Tá? Ela foi uma guerra muito mais focada na Europa. E se tu analisar com calma, o que te verifica muito hoje, né, no nosso cenário, são guerras muito localizadas, mas que têm uma influência importantíssima do ponto de vista geopolítico. Veja o caso, por exemplo, da guerra entre Rússia e Ucrânia. É uma guerra localizada, mas que tem ali uma influência muito importante e decisiva, principalmente para a Europa. Visto que de um lado você tem a Rússia, né, Putin, estabelecendo todo o seu suposto imperialismo no território ucraniano. E do outro lado você tem, na verdade, a União Europeia, que usa todos os recursos necessários militares para ajudar a Ucrânia. Então tu percebe que são forças opostas geopolíticas que estão envolvidas, o que não é muito diferente com o que existiu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, que foi localizada na Europa e também tinha a ver com blocos com interesses principalmente imperialistas, econômicos, então tinha todo esse processo. Quando vê, por exemplo, o caso da guerra entre, não vou dizer palestinos e judeus, mas sim entre o Estado de Israel e o Hamas, né? É o caso, por exemplo, desse conflito na faixa de Gaza. Nós estamos aí diante de uma guerra localizada, mas que influencia todo mundo, não tem jeito. Então veja que os modelos, as crises econômicas, né, quer dizer, a crise bélica, ela acaba mexendo com todo mundo. Então estamos falando de guerras muito localizadas, né, que apesar de serem localizadas, elas dão um grau de influência muito grande. Quando você olha, por exemplo, para o lado econômico-social, você tem um problema, né? Vamos verificar que em 2008 nós tivemos uma das maiores crises do capitalismo, a segunda maior, só perdeu para a primeira, a de 29. E a crise de 29, ela criou todo um problema social, principalmente de desemprego, e principalmente em alguns países, como Itália, Alemanha, que foram os derrotados da Primeira Guerra Mundial. Né? Não tirar a Itália, que pertenceu ao outro bloco vencedor, mas que também acabou se ferrando toda. Né? Mas vamos pegar aqui o caso da Alemanha. Quer dizer, essas crises provocadas pela de 29 proporcionaram toda uma desorientação do ponto de vista social, o que provocou uma animosidade também do ponto de vista social. Quer dizer, as pessoas ficaram cada vez mais descrentes, tanto com o liberalismo, né, quanto a economia liberal e quanto a questão da democracia. É daí que vai surgir, por exemplo, os oportunistas. A ascensão, por exemplo, de grupos autoritários, né, de extrema direita, como o fascismo na Itália, primeiramente, e logo depois
a Alemanha, né, através do nazismo. A gente vai falar também que houve uma ascensão, por exemplo, em Portugal, na Espanha, no Japão. Então tu vai perceber que esses modelos fascistas, até mesmo aqui no Brasil nós tivemos isso, né? Vamos lembrar que Getúlio Vargas foi muito nessa onda também do autoritarismo. Então tu vai perceber, na verdade, que esses modelos eles vão se tornar cada vez mais fortes, fazendo uma crítica, principalmente ao liberalismo, ao modelo econômico liberal e principalmente à democracia. Se você analisar com calma, o que a gente está verificando muito hoje é isso. Pode perceber que nós estamos vivendo um momento em que você tem uma ascensão da extrema-direita, tanto aqui no Brasil, com a figura de Bolsonaro, como nos Estados Unidos, Donald Trump, na França, a Le Pen. No caso, vamos pegar também, agora nós tivemos a vitória, né, de mais um extremista agora na Argentina e mais um grupo extremista também que venceu na Holanda, tá? Então, você está percebendo que os modelos de extrema-direita, eles ganham uma força muito grande, muito através do discurso autoritário, nacionalista, antidemocrático. Então nós estamos diante de um momento bastante complicado, delicado, e que lembra muito o início do século XX. Né? Lembra muito, tirando algumas mudanças, algumas situações, e vamos lembrar que no início do século XX havia todo um discurso que a gente pode chamar aqui de otimismo, de que haveria um avanço econômico, tecnológico, haveria muito mais paz, e foi justamente o que não aconteceu. No século XX para o século XXI, né, o início do século XXI, havia todo um discurso também ufanista, né, de otimismo, de paz, de fraternidade, e o que a gente está vendo é justamente o contrário. Então está bastante complicada essa situação, tá bem difícil, principalmente com o aumento da xenofobia. E vamos lembrar que bodes expiatórios acabam surgindo. Vamos lembrar que no início do século XX, o grande bode expiatório era quem? Eram os judeus. Né? Então o antissemitismo, a xenofobia era muito forte. Né? Tá? Tanto é que uma filósofa chamada Hannah Arendt, ela, na sua tese, ao falar, por exemplo, dos judeus, ela chamava, por exemplo, de indivíduos desprezados. Né? Os judeus eram vistos como indivíduos que não tinham pátria e assim eram desprezados. Ela usava o nome homens descartáveis. A gente está verificando essa ideia, por exemplo, do homem descartável de hoje, que é muitas vezes o migrante, que vem, que é ou latino, né, sul-americano, ou então africano, ou então árabe. Tá? Então a ideia é que tu pode perceber que esses grupos migrantes que vão para a Europa, para os Estados Unidos, eles são hoje os homens descartáveis. São eles que sofrem o maior grau de violência, de desrespeito, de xenofobia. Então nós estamos vivendo um momento muito parecido. No passado, quer dizer, o grande bode expiatório da culpa, por exemplo, das pessoas não conseguirem emprego era do judeu. Né? Então era o bode expiatório. Pode perceber que qual é o discurso nacionalista desses líderes políticos? É dizer que, na verdade, muito do que está acontecendo hoje, a falta de emprego, é por causa do quê? Dos migrantes. Isso é uma tremenda bobagem. A gente sabe muito bem que o migrante europeu, ele não vai, por exemplo, o migrante latino não vai tirar o emprego do trabalhador norte-americano. Então estamos diante de uma grande bobagem, isso não procede, isso não tem nada a ver, né? Isso realmente é uma loucura, tá? Como também na Europa, né? Como se acredita também muito nisso, de que o africano está tirando emprego do português, do alemão escolarizado. Por favor, né? É uma tremenda bobagem, né? Mas esse discurso, essa onda, né, nacionalista e xenófoba, acaba criando esses modelos que são, na verdade, preconceituosos e muito intolerantes. Então você percebe a semelhança que existe. Claro que são grupos diferentes, são conjunturas diferentes, são momentos diferentes. Sabe, por exemplo, hoje que o desemprego na Europa é grande e nos Estados Unidos muito mais pela inteligência artificial, não existia isso no século XX. Né? Então você tem, claro, algumas diferenças, muitas diferenças. Eu estou pontuando mais as semelhanças, mas tu vai perceber, na verdade, que as semelhanças acontecem muito que na descrença no liberalismo, na descrença da democracia,
tá? Na conjuntura, digamos assim, dos modelos sociais e econômicos que em algum momento lembram um pouco o início do século XX e o início do século XXI. É isso, pessoal, de ficar hoje por aqui. Um abraço, até mais e até a próxima.